Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955 em São Francisco, Califórnia. Seus pais biológicos tiveram que desistir de Steve por serem muito jovens na época e não estarem preparados para serem pais, então Steve foi adotado por Paul e Clara Jobs. Em 1961, a família se mudou para Mountain View, Califórnia. Esta área, ao sul de Palo Alto, estava se tornando o centro de eletrônicos como rádios, televisões, aparelhos de som e computadores. Naquela época, as pessoas começaram a chamar a área de Vale do Silício. Paul Jobs era um maquinista e consertava carros como hobby. Jobs lembra que seu pai era muito habilidoso em trabalhos manuais. Paul construiu uma bancada em sua garagem para passar ao seu filho seu amor pela mecânica. Steve frequentemente tinha dificuldade em fazer amigos de sua idade e em se adaptar a uma sala de aula tradicional. Ele resistia às autoridades, se comportava mal e chegou a ser suspenso algumas vezes. Jobs disse mais tarde que estava bastante entediado na escola e se tornou um pequeno terror. Ele costumava pregar peças nos colegas na escola primária Monteloma em Mountain View, mas Jobs creditou sua professora do quarto ano por mudar seu comportamento. Ele disse 1 mês para se adaptar à minha situação. Ela me subornou para estudar, dizendo que queria muito que eu terminasse o livro de exercícios. Dou-lhe $5 ao terminar. Isso despertou em mim uma paixão por aprender. Naquele ano, aprendi mais do que em qualquer outro na escola. Eles queriam que eu pulasse 2 anos do ensino fundamental direto para o ensino médio para aprender um idioma estrangeiro, mas meus pais, sabiamente, não permitiram. No entanto, Jobs pulou o 5º ano e foi transferido para o 6º na escola de ensino fundamental Crittenden, em Mountain View, embora tenha sido intimidado nessa transição. Ele então deu um ultimato aos seus pais, tirá-lo da Crittenden ou ele abandonaria a escola. Em 1976, os pais de Jobs usaram todas as economias para comprar uma nova casa, permitindo que ele mudasse de escola. Sua nova casa na Chris Drive, em Los Altos, Califórnia, se tornaria mais tarde uma figura-chave na história da Apple, enquanto Jobs começava a estudar no Cupertino Junior High. Bill Fernandes, um amigo entusiasta de eletrônica, foi seu primeiro colega. Fernandes comentou que, por algum motivo, os alunos da 8ª série não gostavam de Steve, pois o achavam estranho. Eu era um dos poucos amigos dele. Fernandes apresentou Jobs a Steve Wozniak, o gênio da eletrônica que morava do outro lado da rua. Quando criança, Jobs preferia fazer as coisas sozinho. Ele nadava competitivamente, mas não tinha interesse em esportes coletivos ou outras atividades em grupo. Ele passava muito tempo na oficina de garagem de um vizinho que trabalhava na Hewlett-Packard, fabricante de eletrônicos. Jobs se inscreveu no clube de exploradores da Hewlett-Packard, onde viu engenheiros demonstrando novos produtos e seu primeiro computador aos 12 anos. Ele ficou impressionado e soube na hora que queria trabalhar com computadores. No ensino médio, Jobs assistiu palestras na Hewlett-Packard. Em uma ocasião, ele ousadamente pediu a William Hewlett, o presidente, algumas peças que precisava para completar um projeto de classe. Hewlett ficou impressionado. Ele deu as peças a Jobs e ofereceu-lhe um estágio de verão na HP. Jobs disse que ele não o conhecia, mas ele me deu algumas peças e me arranjou um emprego naquele verão na Hewlett-Packard, montando contadores de frequência. Bem, montagem pode ser uma palavra forte. Eu estava apenas colocando parafusos. Não importava, eu estava no paraíso. A casa em Los Altos permitiu que Jobs frequentasse a escola secundária Homestead, que tinha fortes laços com o Vale do Silício. Ele iniciou seu primeiro ano lá no fim de 1968. Em meados dos anos 70, Steve passou por uma fase de transformação. Ele contou que ficou chapado pela primeira vez. Descobri Shakespeare, Dylan Thomas e todo esse material clássico. Eu li Moby Dick e voltei como um júnior fazendo aulas de escrita criativa. A partir desse ponto, Jobs desenvolveu 2 círculos diferentes de amigos. Envolvidos em eletrônica, engenharia e interessados em arte e literatura. Durante o último ano de Jobs, seus interesses duplos foram refletidos, pois seus melhores amigos eram Steve Wozniak e sua namorada, a estudante artística Chris-Ann Brennan. Um colega de classe do ensino médio o descreveu como uma mistura de nerd e hippie, mas ele não se encaixou em nenhum dos grupos. Ele era inteligente o bastante para ser nerd, mas não era. Ele era intelectual demais para os hippies, que só queriam beber o tempo todo. Ele era meio que um estranho. No ensino médio, tudo girava em torno do grupo em que você estava. Se você não pertencesse a um grupo específico, não era ninguém.
Ele era um indivíduo em um mundo onde a individualidade era suspeita. Paul e Clara Jobs prometeram enviar Steve, seu filho adotivo, para a faculdade. Eles trabalharam duro e pouparam para o fundo de faculdade dele, que era modesto, porém suficiente quando ele se formou. No entanto, Jobs, tornando-se ainda mais obstinado, não facilitou as coisas. No início, ele considerou não ir para a faculdade. Eu poderia ter ido para Nova York se não fosse para a faculdade, ele disse. Ele respondeu de forma passivo-agressiva quando seus pais o pressionaram a ir para a faculdade. Ele desconsiderou escolas estaduais como Berkeley, onde estudava Steve Wozniak, embora fossem mais acessíveis. Ignorou Stanford, ali perto, que provavelmente oferecia uma bolsa de estudos. Os jovens que foram para Stanford já sabiam o que queriam fazer, ele disse. Eles não eram realmente artísticos. Eu buscava algo mais artístico e cativante. Então ele insistiu em se candidatar apenas para o Reed College, uma escola particular de artes liberais em Portland, Oregon, uma das mais caras do país. Ele visitava Steve Wozniak em Berkeley quando seu pai ligou informando que uma carta de aceitação de Reed havia chegado, mas tentou convencê-lo a não ir. Sua mãe também. O valor era alto demais para eles, mas o filho respondeu com um ultimato mesmo assim. Se ele não pudesse ir para Reed, não iria a lugar algum. Então eles cederam novamente. Reed era conhecida por seu estilo de vida hippie e livre, que contrastava com seus rigorosos padrões acadêmicos. Steve ingressou em Reed para cursar física e filosofia. Kristen Brennan continuou envolvida com Jobs enquanto ele estava em Reed. No entanto, Steve logo decidiu abandonar a Reed College. Ele gostava de estar lá, porém não apreciava ter que assistir às aulas obrigatórias. Jobs continuou frequentando as aulas de que gostava, como caligrafia. Nesse período, o relacionamento entre Jobs e Brennan acabou. Em um discurso de formatura em 2005 na Universidade de Stanford, Jobs afirmou que nesse período dormia no chão dos quartos de amigos, devolvia garrafas de coca para comprar comida e recebia refeições gratuitas no templo Hare Krishna local. Nesse mesmo discurso, Jobs disse: "Se eu nunca tivesse participado daquele único curso de caligrafia na faculdade, o Mac nunca teria tido múltiplas fontes ou fontes com espaçamento proporcional." Em 1972, Wozniak havia projetado uma caixa azul digital de baixo custo para gerar os tons necessários para manipular a rede telefônica, permitindo chamadas de longa distância gratuitas. Jobs decidiu que eles poderiam ganhar dinheiro vendendo isso. Eles pararam de fazer as caixas após quase serem pegos pela polícia. Mesmo desistindo, eles teriam faturado cerca de $6.000 com a venda das caixas azuis. Jobs afirmou que sem as caixas azuis, a Apple não existiria, mostrando que eram capazes de competir e superar grandes empresas. Em 1973, aos 18 anos, Jobs retornou para a área de São Francisco e começou a alugar seu próprio apartamento. A relação entre Brennan e Jobs estava difícil nessa época. Jobs pegava carona e trabalhava pela costa oeste, às vezes com a companhia de Brennan. Brennan escreveu isso em seu diário. Pouco a pouco, Steve e eu nos separamos. Porém, jamais nos desapegamos por completo. Nunca falamos sobre terminar ou seguir caminhos separados, e não tivemos aquela conversa onde uma pessoa diz que acabou. Eles continuaram a se distanciar, mas Jobs ainda a procurava e a visitava enquanto ela trabalhava em uma loja de alimentos saudáveis ou como babá residente. Em 1973, Steve Wozniak projetou sua própria versão do clássico jogo de vídeo Pong. Depois de terminá-lo, Wozniak deu a placa para Jobs, que então levou o jogo para a Atari, em Los Gatos. A Atari pensou que Jobs tinha construído isso e deu a ele um emprego como técnico. Mais tarde, o cofundador da Atari disse: "A verdade é que muito poucas empresas contrataria Steve, mesmo hoje." Por quê? Porque ele era um ponto fora da curva. Para a maioria dos possíveis empregadores, ele apenas parecia um idiota mal vestido. Steve era difícil, mas valioso. Ele costumava ser o mais inteligente da sala e fazia questão de demonstrar isso aos outros. No início de 1974, Jobs vivia uma vida simples em uma cabana em Los Gatos, trabalhando na Atari e economizando para sua iminente viagem à Índia, segundo Brennan. Um amigo que já tinha visitado a Índia estava encorajando Jobs a fazer sua jornada espiritual no país. Ele acabou chegando às encostas do Himaya após dias de viagem de trem e ônibus. Foi lá que ele deveria ver Neem Karoli Baba, mas quando Jobs chegou lá, o guru já havia falecido. Apesar do contratempo, Jobs passou 7 meses na Índia explorando sua espiritualidade.
Ele disse que as pessoas no interior da Índia não usam seu intelecto como nós. Eles usam sua intuição, e ela é mais desenvolvida do que no resto do mundo. Na minha opinião, a intuição é mais poderosa que o intelecto. Teve um grande impacto no meu trabalho. Após 7 meses na Índia, Jobs retornou aos Estados Unidos da América. Ele mudou sua aparência, com a cabeça raspada e usando roupas tradicionais indianas. Durante esse tempo, Jobs experimentou psicodélicos, chamando mais tarde sua experimentação com dietilamida do ácido lisérgico de experiência profunda, uma das coisas mais importantes da minha vida. O dietilamida do ácido lisérgico mostra que há outro lado da moeda, e você não consegue se lembrar quando passa o efeito, mas você sabe que existe. Isso reforçou o meu senso do que era importante, criar coisas incríveis em vez de ganhar dinheiro, colocando coisas de volta no fluxo da história e da consciência humana tanto quanto eu pudesse. Jobs e Brennan se tornaram praticantes do budismo Zen. Jobs estava morando novamente com seus pais no galpão de ferramentas convertido em quarto, contendo saco de dormir, esteira, livros, vela e travesseiro de meditação. Ele considerou assumir residência monástica no Japão e manteve uma apreciação vitalícia pelo Zen. Jobs diria depois que aqueles ao seu redor, sem suas raízes contraculturais, não compreendiam totalmente sua mentalidade. Jobs retornou para a Atari e foi encarregado de criar uma placa de circuito para o jogo Breakout. De acordo com Bushnell, a Atari ofereceu $100 por cada chip Transistor Logic que foi eliminado na máquina. Jobs sabia pouco sobre design de placas de circuito e fez um acordo com Wozniak para dividir a taxa igualmente se ele minimizasse o número de chips. Para espanto dos engenheiros da Atari, Wozniak reduziu a contagem de chips Transistor Logic de 96 para 46, um design tão integrado que era impossível de reproduzir em uma linha de montagem. Segundo Wozniak, Jobs disse que a Atari pagou apenas $700 dos $5.000. Então a parte de Wozniak era $350. Foi apenas mais tarde que Wozniak descobriu isso, ao que ele disse: "Eu chorei. Chorei muito ao ler isso em um livro." Por volta de 1975, Jobs e Wozniak frequentaram reuniões do Homebrew Computer Club, que impulsionou o desenvolvimento e comercialização do primeiro computador da Apple. Em Em 1976, Wozniak projetou e desenvolveu o Apple I e o mostrou para Jobs, que sugeriu vendê-lo. Jobs, Wozniak e Ronald Wayne fundaram a Apple Computer na garagem da casa de Jobs em Los Altos, na Chris Drive. Os dois Steves frequentaram juntos o Homebrew Computer Club, um grupo de entusiastas de computadores que se reunia em Menlo Park, na Califórnia, a partir de 1975. Woz viu seu primeiro Micro-Instrumentation and Telemetry Systems Altair lá, que hoje parece pouco mais do que uma caixa de luzes e placas de circuito. Wozniak foi inspirado pela abordagem Faça Você Mesmo de MIT com o kit Altair, para criar algo mais simples para os demais. Wozniak criou o primeiro computador com teclado semelhante ao de máquina de escrever, capaz de se conectar a uma TV comum como display. Mais tarde foi batizado de Apple I e se tornou o arquétipo de todo computador moderno. Mas Wozniak não buscava mudar o mundo com sua criação, apenas mostrar o quanto conseguiu fazer com recursos limitados. Jobs e Wozniak escolheram o nome Apple após Jobs retornar da comuna All One Farm em Oregon e contar sobre o tempo que passou no pomar de maçãs da fazenda. Vizinhos na Chris Drive descreveram Jobs como um indivíduo excêntrico que recebia clientes em trajes íntimos, descalço e com jeito de hippie. Jobs abordou a loja de informática Byte Shop com o Apple I, eles demonstraram interesse, mas apenas se a máquina viesse totalmente montada. O proprietário, Paul Terrell, foi além, dizendo que encomendaria 50 das máquinas e pagaria $500 cada na entrega. Jobs levou o pedido de compra da Byte Shop para a Kramer Electronics, uma distribuidora nacional de peças eletrônicas, e encomendou os componentes necessários para montar o Apple I. O gerente de crédito local perguntou a Jobs como ele pagaria pelas peças. Jobs explicou sobre seu pedido de compra da Byte Shop, que era pagamento contra entrega. Jobs convenceu a Kramer Electronics a fornecer as peças a crédito, pagando ao entregar os computadores. Família e amigos foram convocados para sentar à mesa da cozinha e ajudar a soldar as peças. Uma vez testadas, Jobs as levou para a Byte Shop.
Ao desempacotar, Terrell, que havia encomendado computadores prontos, surpreendeu-se com o que encontrou. Ele praticamente só recebeu a placa-mãe do PC. E embora estivesse chateado, Terrell ainda aceitou e pagou pelas unidades. Sem mencionar que deu a Jobs uma ideia de como deveria ser o próximo computador da Apple. Após o sucesso do Apple I, o negócio precisava de investimento. Eles usaram vários métodos, incluindo a venda de itens valiosos como a calculadora científica HP de Wozniak e a Kombi de Jobs. Jobs começou a procurar dinheiro, mas os bancos relutavam em emprestar-lhe dinheiro. A ideia de um computador para pessoas comuns parecia absurda naquela época. O cofundador Ronald Wayne, hesitante devido a um fracasso anterior, logo abandonou a empresa, deixando os dois Steves como os principais cofundadores ativos. Em 1997, Jobs conheceu Mike Markula, um empresário e investidor americano que coassinou um empréstimo bancário de $250 mil, equivalente a mais de $1 milhão hoje. Markula trouxe sua experiência em negócios junto com seu dinheiro e se tornou um terço proprietário da Apple e o terceiro funcionário. Steve Wozniak mais tarde atribui a Markula o sucesso da Apple mais do que a si mesmo. Enquanto isso, Chrisanne Brennan retornou de sua viagem à Índia e visitou Jobs na casa dos pais, onde ele ainda morava. Nesse período, Jobs e Brennan se apaixonaram novamente, pois ela notou mudanças nele que atribuiu a Kobun, um sacerdote zen que o havia orientado. Nessa ocasião, Jobs mostrou um protótipo de computador Apple para Brennan e seus pais na sala de estar. Brennan notou uma mudança nesse momento. No começo de 1977, ela e Jobs passavam tempo juntos em sua casa no Rancho Duveneck, em Los Altos, que funcionava como albergue e centro de educação ambiental. Brennan também lecionava para as crianças que visitavam a fazenda para aprender. Wozniak e Jobs logo se mudaram do Apple I. Muitos dos recursos de design do computador se deviam ao orçamento limitado para construir o protótipo. Porém, com a renda das vendas do Apple I e investimentos recentes, eles iniciaram a construção de uma máquina muito melhorada, o Apple I. Os dois Steves apresentaram-na ao público na primeira feira de computadores da Costa Oeste em abril de 1997. A principal diferença interna era uma interface de TV totalmente redesenhada que mantinha a exibição na memória. O Apple II incluía não só a exibição de texto simples, mas também gráficos e eventualmente cor. Enquanto isso, Jobs pressionava por um gabinete e teclado muito melhorados, para que a máquina estivesse completa e pronta para uso assim que saísse da caixa. Jobs geralmente ia trabalhar vestindo uma gola alta preta de manga comprida, jeans Levi azul e tênis New Balance 991. Ele disse que sua escolha foi inspirada por Stuart Jemming, um renomado professor de matemática aplicada na Universidade Brown. Jobs gostava da ideia de ter um uniforme pela conveniência diária e manutenção de um estilo assinatura. Conforme Jobs prosperava com sua nova empresa, seu relacionamento com Brennan ficava mais complicado. Em 1997, o sucesso da Apple passou a fazer parte do relacionamento de Brennan e Jobs, que se mudaram para uma casa próxima ao escritório da empresa em Cupertino. Brennan começou a trabalhar no setor de envio da Apple. O relacionamento entre Brennan e Jobs se deteriorava conforme a posição dela na Apple crescia, e ela cogitou terminar o namoro aos poucos. Em outubro de 1997, Brennan foi convidada por Rod Holt, o quinto funcionário da Apple e desenvolvedor da fonte de alimentação única para o Apple II, para fazer um aprendizado remunerado projetando plantas para os computadores Apple. Holt e Jobs concordaram que seria uma boa posição para ela, dadas suas habilidades artísticas. Holt estava ansioso para que ela assumisse o cargo e intrigado com sua ambivalência sobre isso. A decisão de Brennan, no entanto, foi ofuscada pelo fato de que ela percebeu que estava grávida e que Jobs era o pai. Brennan levou dias para contar a Jobs, que ficou transtornado com a notícia. Ao mesmo tempo, de acordo com Brennan, no início do seu terceiro trimestre, Jobs nunca quis pedir para ela fazer um aborto. Mas ele também se recusou a discutir a gravidez com ela. Brennan estava confusa sobre como agir. Ela não se sentia confortável com a ideia de fazer um aborto e escolheu discutir o assunto com Kobun, que a encorajou a manter o bebê e prometeu seu apoio. Enquanto isso, Holt aguardava a decisão dela sobre o estágio. Brennan disse que Jobs a encorajou a aceitar o emprego na Apple, mesmo grávida. "Você pode aceitar o trabalho, eu não entendo qual é o problema", disse Jobs.
No entanto, Brennan se sentiu envergonhada com a ideia de ter uma barriga crescendo no ambiente de trabalho profissional, sendo a criança dele. Brennan recusou o estágio e decidiu deixar a Apple de vez. Ela afirmou que Jobs disse a ela: "Se você der este bebê para adoção, vai se arrepender e eu nunca vou te ajudar." Ela às vezes pedia dinheiro a Jobs, mas ele sempre recusava. Brennan ocultou sua gravidez o máximo possível, morando em diferentes lugares e seguindo com seu trabalho de meditação zen. Ao mesmo tempo, segundo Brennan, Jobs começou a espalhar rumores de que ela tinha dormido por aí e não podia conceber um filho, pois ele era infértil. Algumas semanas antes de dar à luz, Brennan foi convidada para ter seu bebê na fazenda All One e ela aceitou a oferta. Quando Jobs tinha 23 anos, a mesma idade que seus pais biológicos tinham quando o tiveram, Brennan deu à luz a sua bebê, Lisa Brennan, em 17 de maio de 1978. Jobs foi ao local para o nascimento, após ser contatado por Robert Friedland, amigo em comum e proprietário da fazenda. Mesmo distante, Jobs trabalhou com ela para escolher o nome do bebê, discutindo o assunto sentados em uma manta nos campos. Brennan sugeriu o nome Lisa, que Jobs também gostou, e nota que Jobs estava muito apegado ao nome Lisa, enquanto também negava publicamente a paternidade. Ela descobriria depois que, nesse período, Jobs se preparava para revelar um novo computador ao qual desejava dar um nome feminino. Ela afirmou que nunca permitiu que ele usasse o nome do bebê para um computador e que ele escondeu os planos dela. Jobs também trabalhou com sua equipe para criar a frase "arquitetura de software integrado local" como uma explicação alternativa para o Apple Lisa. Décadas depois, no entanto, Jobs admitiu ao seu biógrafo Walter Isaacson que, obviamente, foi nomeado após minha filha. Quando Jobs negou a paternidade, um teste de ácido desoxirribonucleico o estabeleceu como pai de Lisa. Ele teve que dar a Brennan $385 por mês e devolver o dinheiro do bem-estar social que ela recebeu. Jobs deu a ela $500 mensais quando a Apple abriu capital, tornando-o milionário. Em 12 de dezembro de 1980, a Apple lançou a oferta pública inicial de suas ações. Gerou mais capital que qualquer oferta pública inicial desde a Ford Motor Company em 1956 e imediatamente criou cerca de 300 milionários, mais que qualquer empresa na história. Capitalistas de risco venderam participações, obtendo bilhões em ganhos de capital a longo prazo. Jobs valia mais de $1 milhão aos 23 anos em 1978. Isso aumentou para mais de 250 milhões quando ele tinha 25 anos. Ele também foi uma das pessoas mais jovens a entrar para a lista Forbes dos mais ricos da nação, e um dos poucos que conseguiu isso por conta própria, sem herdar riqueza. Apesar do sucesso do Apple II como plataforma de negócios devido ao VisiCalc, a Apple não estava satisfeita. O Apple III foi projetado para o ambiente de negócios, lançado em 19 de maio de 1980. O Apple III tinha um design conservador para a época, mas Steve Jobs não queria que ele tivesse um ventilador. Ele desejava que o calor gerado pelos eletrônicos fosse dissipado pelo chassi da máquina, eliminando o ventilador de resfriamento. Porém, o design físico do gabinete era insuficiente para resfriar os componentes internos. Sem ventilador, o Apple II estava sujeito a superaquecimento. Isso causou o descolamento dos chips da placa-mãe. Quem contatou o serviço ao cliente da Apple foi instruído a levantar o computador 6 polegadas no ar e depois soltá-lo, o que faria com que os ICs voltassem ao lugar. Milhares de computadores Apple III foram recolhidos. Um novo modelo foi introduzido em 1983 para tentar corrigir os problemas, mas o dano já estava feito. Em agosto de 1981, a Apple estava entre as 3 maiores empresas de microcomputadores. A IBM entrou no mercado de computadores pessoais naquele mês com o IBM PC, mas a Apple tinha muitas vantagens. Enquanto a IBM começou com um microcomputador, pouco hardware ou software disponível e um par de centenas de revendedores, a Apple tinha 5 vezes mais revendedores nos Estados Unidos da América e uma rede de distribuição internacional estabelecida. Depois de examinar o IBM PC e achar que não impressionava, a Apple confiantemente comprou um anúncio de página inteira no Wall Street Journal com a manchete "Bem-vinda IBM Sério".
Bill Gates, chefe da Microsoft, estava na sede da Apple no dia do anúncio da IBM. Posteriormente, ele detalhou como a Apple pareceu indiferente e levou um ano para entender a situação. Em 1983, o PC superou o Apple II como o computador pessoal mais vendido. O conselho da Apple informou a Jobs que ele precisava de supervisão adulta, mas poderia aprovar o contratado. Jobs e o conselho entrevistaram cerca de 20 candidatos, principalmente da área de tecnologia, mas Jobs vetou todos. Por fim, ele conheceu John Sculley, que se tornou diretor executivo da Pepsi em apenas uma década. Ele também tinha uma reputação de ser um mestre do marketing, tendo ajudado a criar a campanha Desafio Pepsi, que desencadeou as chamadas Guerras da Cola dos anos 70. Jobs atraiu John Sculley da Pepsi Cola para servir como diretor executivo da Apple, perguntando: "Você quer passar o resto da sua vida vendendo água açucarada ou quer uma chance de mudar o mundo?" A divisão de negócios da Apple Computer estava focada no Apple IIE, uma versão falha do computador baseado em texto. Ao mesmo tempo, o grupo Lisa desenvolvia um novo computador, com uma interface inovadora, introduzindo os termos mouse, ícone e desktop no vocabulário da computação. Em troca do direito de comprar 1 milhão de ações pré-oferta pública inicial à Xerox, concedeu à Apple Computer 3 dias de acesso às instalações do parque. A Park era uma subsidiária de pesquisa e desenvolvimento. Depois de visitarem o parque, eles saíram com novas ideias que formariam a base para o primeiro computador da Apple com interface gráfica. Até 1984, a Apple havia provado 2 vezes que era uma força a ser considerada. Ela enfrentou a IBM gigante da computação empresarial e obteve resultados admiráveis. Os Apple I e I foram grandes sucessos, mas com o fracasso do Apple I e Lisa, a Apple necessitava de outro triunfo. Para garantir seu futuro e atingir o segmento de mercado mais baixo, até então ignorado. Esse sucesso foi o Macintosh, que assegurou o futuro da empresa em grande parte. Lembraremos de Steve Jobs como o homem que lançou o Macintosh, mas ele só chegou ao projeto em 1981, 2 anos após Jeff Raskin começar a trabalhar no computador de baixo custo para uso doméstico e comercial. Jobs rapidamente deixou sua marca nele, e Raskin saiu em 1982, antes do produto ser enviado. Devemos creditar Raskin pela ideia original e seu nome, inspirado em seu tipo favorito de maçã, a Macintosh. No entanto, o computador lançado diferiu significativamente de sua visão inicial. Os protótipos iniciais de Raskin tinham displays de texto e usavam teclas de função em vez do mouse para tarefas comuns. Raskin mais tarde endossou o mouse, mas com mais do que o único botão que veio com o Macintosh. Jobs e Bud Tribble, ainda na Apple, incentivaram a equipe a implementar a interface gráfica do usuário que a tornou famosa. Eles viram o potencial do design baseado em metáforas de desktop da interface gráfica do usuário e já haviam preparado o terreno para a própria versão da Apple do sistema no projeto Lisa. Treble incumbiu a equipe do Macintosh de fazer o mesmo para sua própria máquina, que, em retrospectiva, pode ter sido a diretiva mais importante já emitida por alguém dentro da Apple. Se a equipe do Macintosh tivesse continuado focada apenas em texto e teclado, provavelmente o produto não teria vendido tão bem, e a Apple como conhecemos hoje poderia não existir. No início de 1984, na reunião anual de acionistas da Apple, um emocionado Jobs apresentou o Macintosh para uma plateia extremamente entusiasmada. Inegavelmente, o Macintosh original foi uma obra de gênio. Era pequeno, relativamente barato e amigável. Trouxe a interface gráfica do usuário para um público em massa e nos deu todas as ferramentas que poderíamos precisar para produzir trabalhos ricos em gráficos que custariam muito mais em qualquer outra plataforma. No entanto, desde o início corria o risco de nos decepcionar. Vejam, a Apple o construiu para ser impressionante. Disseram que iria revolucionar a computação à medida que o lançamento se aproximava. O hype continuava a crescer, era uma aposta, uma grande, que qualquer outra empresa provavelmente teria evitado. No entanto, Steve Jobs não dirigia nenhuma outra empresa. Jobs entendia o que tornava o Macintosh especial. E ele sabia que, além do discurso principal em que ele iria revelá-lo, a máquina de parar o show precisava de um anúncio de parar o show. Ele ligou para a agência da Apple e os encarregou de preencher 60 segundos durante o intervalo do terceiro quarto do Super Bowl XVIII. A premissa era simples, mas a mensagem arriscada, colocando a Apple diretamente contra sua maior concorrente, a IBM. Eles dominavam o local de trabalho no começo dos anos 80, e o ditado de que ninguém nunca foi demitido por comprar IBM era uma expressão poderosa a seu favor.
As pessoas confiavam na marca, apostando suas carreiras na simples escolha entre IBM ou uma das outras. Como resultado, as outras muitas vezes ficavam de fora. Para não ficar para trás, a Apple precisava mudar essa percepção. O anúncio retratou a Apple como a única esperança para o futuro da humanidade. Vestiu Anya Major, uma atleta, com uma imagem do Mac em seu colete. Ela era brilhante, fresca e jovem, em um contraste gritante com os drones frios, azuis e de cabeça raspada ao seu redor. Eles foram doutrinados pelo grande irmão, que os doutrinava através de uma tela enorme, mas Major arremessou um martelo na tela para destruir a cabeça falante maligna. Mesmo sem o slogan, a inferência seria clara. Jobs e o diretor executivo John Sculley concordaram em adicionar a linha memorável. Em 24 de janeiro, a Apple Computer apresentará o Macintosh, e você verá por que 1984 não será como 1984. 2 dias após o anúncio de 1984 ser exibido, o Macintosh foi lançado. Ele veio com 2 aplicativos para mostrar sua interface, MacWrite e MacPaint. Embora o Mac tenha conquistado imediatamente um público entusiasta, ele era muito radical para alguns, que o rotularam como um mero brinquedo. Como a máquina foi projetada em torno da interface gráfica do usuário, os aplicativos existentes em modo de texto e orientados a comandos precisaram ser redesenhados e o código de programação reescrito. Este foi um empreendimento desafiador que muitos desenvolvedores evitaram, resultando em uma escassez inicial de software para o novo sistema. Até agora, tudo foram boas notícias para a Apple. A empresa, embora jovem, estava indo de força em força, oferecendo séria competição para seus rivais maiores e mais estabelecidos. Os estilos de gestão de Sculley e Jobs eram muito diferentes, o que provavelmente levaria a conflitos entre eles. Sculley desaprovava o tratamento de Jobs aos colegas de equipe, e eles discordavam sobre questões práticas como o preço do Macintosh. Desde sua concepção, o Macintosh foi destinado a ser um computador para todos, com preço atraente para vender em grandes quantidades. O objetivo era lançar uma máquina de $1.000. Mas com o passar dos anos, conforme o projeto se tornava mais ambicioso, esse valor quase duplicou. Antes do lançamento, o preço previsto era de $2.000. Mas Sculley podia ver que mesmo isso não era suficiente, e decretou que teria que ser aumentado em mais $500. Jobs discordou, mas Sculley prevaleceu e o Macintosh chegou às prateleiras por $2.500. Isso foi apenas o começo do atrito entre os dois homens, o que não foi ajudado por uma queda na fortuna da empresa. As vendas do Macintosh começaram a cair, o Lisa foi descontinuado e Jobs não escondeu o fato de que seu respeito inicial por Sculley havia esfriado. O conselho instou Sculley a controlar Jobs, e foi exatamente isso que ele fez, mas somente em março de 1985, quase 2 anos após chegar à empresa. Sculley foi ao escritório de Jobs e o informou que ele não seria mais responsável por gerenciar a equipe do Macintosh. Em entrevista à British Broadcasting Corporation em 2012, Sculley disse: "Quando o Macintosh foi lançado em 1985 e falhou, Steve entrou em uma depressão profunda dentro da empresa. Ele estava deprimido, e tivemos um grande desacordo sobre onde ele queria cortar o preço do Macintosh, e eu queria focar no Apple II, por sermos uma empresa pública. Precisávamos dos lucros do Apple II, e não podíamos reduzir o preço do Macintosh, pois necessitávamos desses lucros para mostrar nossos ganhos, não apenas para cobrir os problemas do Mac. E foi isso que levou ao desacordo e ao confronto entre eu e Steve. E eventualmente o conselho investigou e concordou que minha posição era a que eles queriam apoiar." Sculley e Jobs tinham visões muito diferentes para a empresa. Sculley preferia computadores de arquitetura aberta, como o Apple II, vendidos para a educação, pequenas empresas e mercados domésticos, menos suscetíveis a IBM. Jobs queria que a empresa focasse no Macintosh de arquitetura fechada como uma alternativa de negócios ao IBM PC. Sculley tinha pouco controle sobre a divisão Macintosh do presidente do conselho, Jobs. A divisão Apple Z operava separadamente, duplicando os serviços. Apesar dos produtos da divisão Apple II representarem 85% das vendas da Apple em 1985, a reunião anual da empresa em janeiro daquele ano não mencionou a divisão ou seus funcionários. Muitos saíram, incluindo Wozniak, que afirmou que a empresa estava no rumo errado nos últimos 5 anos e vendeu a maioria de suas ações. A falha do Macintosh em derrotar o PC fortaleceu a posição de Sculley na empresa. Mas Jobs não estava pronto para sair sem uma luta.
Scully teve que deixar o país a negócios em maio, e Jobs viu isso como a oportunidade perfeita para retomar o controle da empresa. Ele confidenciou aos membros seniores de sua própria equipe, que na época incluía Jean-Louis Gasset, que estava sendo preparado para substituir Jobs na equipe do Macintosh. Gasset informou Scully sobre a situação e ele cancelou sua viagem. Na manhã seguinte, Scully confrontou Jobs perante o conselho, questionando a veracidade dos rumores. Jobs disse que eram, e Scully pediu ao conselho que escolhesse entre os dois, ele ou Jobs. Eles apoiaram Scully, selando o destino de Jobs. Scully reorganizou a Apple, nomeando Gasset como líder da divisão de computadores e Jobs como presidente da empresa. Apesar de parecer uma promoção, era um papel majoritariamente cerimonial que afastou o cofundador das atividades cotidianas de gestão da empresa. Em 17 de setembro de 1985, alguns meses depois, Jobs apresentou uma carta de renúncia ao conselho da Apple. Além disso, 5 funcionários sêniores da Apple renunciaram para se juntar a Jobs na sua nova empresa, a Next. Jobs explicou mais tarde que a indústria entrou em recessão e Scully não sabia o que fazer. Ele afirmou que a Apple carecia de liderança no topo. Apesar de ter gerentes gerais fortes administrando divisões, faltava liderança. Jobs descreveu John Scully como tendo um incrível instinto de sobrevivência. Quando as coisas ficaram difíceis, Scully culpou todos os problemas da Apple em Jobs, afirmando que não se torna um dos principais CEOs na América corporativa sem aprender a sobreviver. Steve Jobs disse que contratou o cara errado. Após sua renúncia da Apple em 1985, Jobs fundou a Next, Incorporated, com 7 milhões de dólares. Um ano depois, com pouco dinheiro, ele buscou investimento de risco, sem ter um produto à vista. Jobs acabou chamando a atenção do bilionário Ross Perot, que investiu muito na empresa. O computador Next foi apresentado ao mundo no que foi considerado o evento de retorno de Jobs, um lançamento de gala extravagante e exclusivo, descrito como uma extravagância multimídia. Em 1986, Jobs financiou a spin-out do Graphics Group, posteriormente Pixar, da divisão de gráficos da Lucasfilm, por 10 milhões de dólares, sendo 5 milhões para a capital da empresa e 5 milhões pagos à Lucasfilm pelos direitos da tecnologia. Jobs fez o que os melhores gerentes fazem, saiu do caminho. Disse que Jobs viu antes de todos o potencial da Pixar e fez apenas um pedido para os filmes animados. Faça isso ser ótimo. Alguns acreditam que sem Steve Jobs, a Pixar não teria sobrevivido o suficiente para fazer Toy Story ou os filmes seguintes. Quando outros instigaram a Pixar a acelerar o ritmo e produzir mais filmes em Computer Graphics Imagery anualmente, Jobs permitiu que Lasseter e equipe mantivessem um ritmo relativamente lento, garantindo um fluxo constante de filmes premiados de alta qualidade. O primeiro filme da Pixar em parceria com a Disney, Toy Story, com Jobs como produtor executivo, trouxe fama e aclamação da crítica ao estúdio quando lançado. Jobs tornou a Pixar pública em 1996, e no final do primeiro dia de negociação, sua participação de 80% na empresa valia $1 bilhão. Após quase 10 anos de luta, Jobs finalmente fez sucesso. Mas o melhor ainda estava por vir. Chrisanne Brennan nota que após Jobs ser forçado a deixar a Apple, ele se desculpou várias vezes por seu comportamento para ela e Lisa. Ela também afirma que Jobs disse que nunca assumiu a responsabilidade quando deveria e que estava arrependido. Nessa época, Jobs já havia desenvolvido um forte relacionamento com Lisa, e aos 9 anos dela, ele mudou o nome em sua certidão de nascimento para Lisa Brennan Jobs. Além disso, Jobs e Brennan desenvolveram uma parceria de trabalho para co-criar Lisa, uma mudança que Brennan atribui à influência de sua recém-encontrada irmã biológica, Mona Simpson, que trabalhou para reparar o relacionamento entre Lisa e Jobs. Jobs encontrou Mona depois de primeiro encontrar sua mãe biológica, Joanne Scheibel Simpson, logo após deixar a Apple. Jobs não contatou sua família biológica enquanto sua mãe adotiva, Clara, estava viva. Ele diria depois ao seu biógrafo que nunca quis que Paul e Clara sentissem que não os considerava seus pais, pois eram totalmente seus pais. Eu os amava tanto, e nunca quis que eles soubessem da minha busca. E até pedi aos repórteres que mantivessem em segredo quando algum deles descobriu. Porém, em 1986, aos 31 anos, Clara foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ele passou muito tempo com ela e aprendeu mais sobre sua origem e adoção. Informação que o motivou a encontrar sua mãe biológica.
Jobs descobriu na sua certidão de nascimento o nome do médico de São Francisco, que Scheibel consultou durante a gravidez. Jobs contatou Scheibel somente após a morte de Clara, com a permissão de seu pai, Paul. Jobs disse que queria encontrar sua mãe biológica por curiosidade, para ver se ela estava bem e agradecê-la, pois estava feliz por não ter sido abortado. Ela tinha 23 anos e passou por muito para tê-lo. Scheibel ficou emocionada durante o primeiro encontro, mesmo não conhecendo a história da Apple ou o papel de Jobs nela, e contou que foi pressionada a assinar os papéis de adoção. Ela disse que se arrependeu de tê-lo entregado e pediu desculpas a ele várias vezes por isso. Jobs e Scheibel desenvolveram uma amizade duradoura e passavam os natais juntos. Durante essa primeira visita, Scheibel disse a Jobs que ele tinha uma irmã, Mona, que não sabia que tinha um irmão. Scheibel, então, organizou um encontro entre eles em Nova York, onde Mona trabalhava. Sua primeira impressão de Jobs foi que ele era direto e adorável, apenas um cara normal e doce. Simpson e Jobs então fizeram uma longa caminhada para se conhecerem melhor. Jobs contou mais tarde ao seu biógrafo que, no início, Mona não estava completamente entusiasmada em tê-lo em sua vida e com sua mãe sendo tão afetuosa com ele. Porém, à medida que se conheceram, tornaram-se bons amigos e ela se tornou sua família. Não sei o que faria sem ela. É a melhor irmã que poderia ter. Em 1989, Jobs conheceu sua futura esposa, Lorraine Powell, durante uma palestra na Stanford Graduate School of Business, onde ela estudava. Logo após o evento, ele afirmou que Lorraine estava na primeira fila do auditório e ele não conseguia tirar os olhos dela. Eu continuava me distraindo e comecei a ficar tonto. Depois da palestra, Jobs a encontrou no estacionamento e a chamou para jantar. A partir daquele ponto, eles estiveram juntos, com algumas pequenas exceções, pelo resto de sua vida. Jobs pediu Lorraine em casamento no ano novo de 1990 com um buquê de flores silvestres recém-colhidas. Eles se casaram em 18 de março de 1991, em uma cerimônia budista no Hotel Awane, no Parque Nacional de Yosemite. 50 pessoas, incluindo seu pai Paul e sua irmã Mona, compareceram. A cerimônia foi conduzida pelo guru de Jobs, Kobun Shinto Otagawa. O primeiro filho de Jobs e Powell, Reed, nasceu em setembro de 1991. O pai de Jobs, Paul, morreu um ano e meio depois, em 5 de março de 1993. Jobs e Powell tiveram mais 2 filhos, Erin, nascida em agosto de 1995, e Eve, em 1998. A família morava em Palo Alto, Califórnia. As estações de trabalho Next foram lançadas em 1999 e custavam $10 mil. Como o Apple Lisa, o Next era tecnologicamente avançado e projetado para o setor educacional, mas foi amplamente descartado devido ao custo proibitivo para as instituições de ensino. A estação Next destacava-se por suas capacidades técnicas, principalmente seu sistema de desenvolvimento de software orientado a objetos. Jobs comercializou os produtos Next para a comunidade financeira, científica e acadêmica, destacando suas inovações tecnológicas, como o kernel simulado, o chip digital Signal Processing e a porta Ethernet integrada. A Next Computer tinha como principal prioridade o mercado educacional, tradicionalmente território da Apple. Porém, fizeram isso com hardware ainda mais caro que o da Apple. Exceto pela linha LC, os sistemas da Apple eram caros no início dos anos 90, a Next tentou compensar direcionando suas equipes de vendas para o ensino superior, vendendo computadores e estações de trabalho. Depois que o hardware de 1990 não vendeu bem, a Next parou de fabricar computadores em 1993 e se tornou um fornecedor apenas de software, vendendo o Next Step como um sistema operacional combinado e ambiente de desenvolvimento orientado a objetos. O Next Step da Intel ganhou popularidade entre grandes empresas, especialmente instituições financeiras, para desenvolvimento e implantação ágeis de software personalizado. Enquanto isso, na Apple, o futuro não parecia promissor. Embora inicialmente tenha tido sucesso na busca por altos lucros com amplas margens, seu mercado começava a encolher, e com ele, sua renda também. Pela primeira vez na história da empresa, os resultados de fim de ano mostraram que seus saldos em dinheiro aumentaram mais lentamente que no ano anterior. Esse não era o único problema. A IBM vinha superando a Apple em ganhos desde meados dos anos 80, quando se estabeleceu como a força dominante na computação de escritório. Havia pouca indicação de que isso mudaria em breve, e para piorar as coisas, o principal diferencial da Apple estava prestes a receber um golpe quase letal. A Microsoft se preparava para lançar o Windows 3, um concorrente direto do sistema operacional gráfico do Macintosh.
A Apple Computer adquiriu a Next em 1996, depois de fracassar em atualizar o sistema operacional do Macintosh por conta própria. Após a venda, Steve Jobs começou a trabalhar primeiro como consultor, mas depois foi nomeado diretor executivo interino e, finalmente, diretor executivo de toda a empresa. A Apple afirmou que as forças da Next em software de desenvolvimento e sistemas operacionais seriam combinadas com a facilidade de uso da Apple em software multimídia. A Apple declarou que os recursos do Next Step seriam integrados ao seu sistema operacional macOS. Logo após a Apple fechar o negócio, o Next Step se tornou a base dos futuros sistemas operacionais da empresa, incluindo o macOS atual. O negócio não alcançou a maioria de seus objetivos e gastou muito dinheiro, mas o hardware e o software tinham qualidades técnicas. Alguns escritores, como Randall Strauss e Steve Jobs em The Next Big Thing, atribuiriam a falha do negócio principalmente a Jobs e sua personalidade, conhecida por microgerenciar, insistir em posições bizarras e caras, alienar parceiros e mudar drasticamente conforme ficavam sem recursos. No entanto, esse fracasso o ensinou tanto que ele finalmente conseguiu se tornar um grande diretor executivo quando retornou à Apple no final dos anos 90. Steve Wozniak explicou em uma entrevista em 2013 que enquanto Jobs estava na Next, ele realmente estava colocando a cabeça no lugar. Em 1996, a Apple anunciou que compraria a Next por 427 milhões. A transação foi concluída em fevereiro de 1997, trazendo Jobs de volta à empresa que ele cofundou. Jobs encerrou uma série de projetos, incluindo o Newton, CyberDog e OpenDoc. Nos meses seguintes, muitos funcionários temiam encontrar Jobs no elevador, receosos de perder o emprego antes das portas se abrirem. As execuções sumárias de Jobs eram raras, mas poucas vítimas bastavam para aterrorizar toda a empresa. Jobs também encareceu o programa de licenciamento para clones do Macintosh, dificultando a continuidade da produção pelos fabricantes. Quando Jobs retornou, a empresa não estava em muito bom estado. A Apple começou a vacilar conforme PCs baratos com Windows dominavam o mercado. Jobs retomou o comando e adotou medidas drásticas para reverter a situação da empresa. Jobs convocou os principais funcionários da Apple para o auditório e, vestindo shorts e tênis, subiu ao palco e pediu que lhe dissessem o que estava errado com a empresa. Depois de algumas respostas hesitantes, Jobs interrompeu a todos. Ele disse: "São os produtos." Então, o que há de errado com os produtos? Os produtos são ruins, não há mais sexo neles. Isso porque, na ausência de Jobs, a Apple começou a perder sua identidade icônica, marca registrada da influência dele. Os preços subiram e os Macs de repente pararam de vender. A linha de produtos proliferou e se tornou tão fragmentada que era impossível distinguir entre os modelos. Isso não apenas confundiu os clientes, mas também os vendedores, e a imagem da Apple foi prejudicada no processo. Jobs começou a agir para restaurar a Apple que ele fundou. Isso começou na Expo Macworld de 1997. Steve Jobs anunciou uma parceria entre a Apple e a Microsoft. Isso incluía um compromisso de 5 anos da Microsoft para lançar o Office para Macintosh e um investimento de $150 milhões. Além da Apple e da Microsoft concordarem em resolver uma antiga disputa sobre se o Windows infringia alguma patente da Apple. Jobs aumentou a publicidade e destacou os produtos existentes da Apple, enquanto cortava gastos em P&D de áreas não produtivas. Uma das primeiras ações de Jobs como novo diretor executivo interino foi desenvolver o iMac, que comprou tempo para a Apple se reestruturar. O iMac original integrava um display tubo de raios catódicos e unidade central de processamento em um corpo de plástico translúcido e aerodinâmico. A linha se tornou um sucesso de vendas, movendo cerca de 1 milhão de unidades por ano. Também ajudou a reintroduzir a Apple para a mídia e o público, e destacou o novo foco da empresa em design e estética. Sob a liderança de Jobs, a Apple impulsionou as vendas com o lançamento do iMac e outros produtos inovadores. Seus designs atraentes e marketing poderoso funcionaram bem para a Apple. E no Macworld Expo de 2000, Jobs oficialmente abandonou o modificador interino de seu título e se tornou o diretor executivo permanente da Apple. Em maio de 2001, após muita especulação, a Apple anunciou a abertura de suas próprias lojas de varejo nos principais mercados de compra de computadores dos Estados Unidos da América.
As lojas foram criadas para conter o declínio da participação da Apple no mercado de computadores e melhorar o fraco marketing dos produtos da empresa em pontos de venda de terceiros. Outro ponto de venda inicial foi a encarnação original do Genius Bar, que apresentava fotos de Albert Einstein e outros gênios famosos que foram incluídos nos anúncios Think Different da Apple na época. Jobs colocou os gênios da loja para responder perguntas dos clientes e, caso não pudessem, havia uma linha direta para alguém em Cupertino que poderia ajudar. Mais de 500 fãs se alinharam na loja de Tyson desde antes do amanhecer naquele primeiro dia. Durante o fim de semana, Tyson's em Glendale recebeu mais de 7.500 visitantes e vendeu um total de $600 mil em produtos nos 2 primeiros dias. Nos anos seguintes, a Apple Store cresceu para mais de 500 locais em mais de 20 países. Cresceu acentuadamente apesar dos tempos difíceis para o setor de varejo, especialmente no espaço de eletrônicos de consumo. A Apple Store impulsionou o crescimento da Apple, sendo fundamental nos lançamentos do iPod, iPhone, iPad e outros, além de mudar para sempre a aparência do varejo de computadores e eletrônicos. Essa aparência foi bastante imitada, da Microsoft lançando lojas semelhantes à Sony, tentando o mesmo com falsificações chinesas da Apple. No entanto, para crescer mais rápido, a Apple precisava de algo além do Mac. A empresa posteriormente diversificou-se, lançando e aperfeiçoando outros dispositivos digitais. Os players portáteis de MP3 surgiram em meados dos anos 90, mas a Apple notou que todos no mercado tinham uma experiência de usuário ruim. Steve Jobs tinha um termo forte para gadgets como esse: lixo. Todos na Apple concordaram. Os players com memória flash da época armazenavam cerca de 15 músicas. Os players com disco rígido tinham mais capacidade, mas eram grandes, pesados e com interfaces difíceis de navegar, não escalando bem ao rolar por muitas músicas. Contudo, a maioria dos players de mídia portáteis usa o padrão USB, 1.1 para transferir música de um computador host para o player, fazendo o usuário esperar até 5 minutos para transferir cerca de 15 músicas. Então, ao mover milhares de músicas, o tempo de transferência poderia aumentar para várias horas. Jobs decidiu que a Apple deveria criar seu próprio player de MP3 que funcionasse bem com o iTunes e pudesse atrair mais clientes para a plataforma Mac. 2001 foi um período incerto para a empresa. A recente queda das ações de tecnologia ainda era recente e a Apple estava apenas se equilibrando financeiramente. O foco primordial da empresa era a linha Mac, com recursos escassos para outros projetos. Por isso, o iPod teve que ser finalizado rapidamente para não ser cancelado pela Apple. O líder do produto, Tony Fadell, sentiu que os concorrentes superariam a Apple no mercado com um dispositivo semelhante se não agissem rapidamente. Depois de 6 meses de esforço, o iPod começou a ganhar forma. Os esforços concentrados das equipes do iPod da Apple quase foram prejudicados por um contratempo, mas provaram que poderiam terminar o produto no prazo. Os eventos de 11 de setembro de 2001 ocorreram durante a reta final do desenvolvimento do iPod. Durante os ataques, uma equipe da Apple com protótipos cruciais do iPod de Taiwan aterrissou nos Estados Unidos da América momentos antes do governo suspender os voos no país. Os protótipos do iPod chegaram a tempo. O primeiro iPod foi enviado em novembro de 2001, e até hoje a Apple vendeu mais de 304 milhões de unidades em 4 modelos diferentes. Com o sucesso do iPod, a Apple entrou nos mercados de dispositivos móveis e distribuição de música, impulsionando significativamente sua receita. Em 2003, a Apple lançou a iTunes Music Store com 200 mil músicas vendidas a 99 centavos cada, dando às pessoas uma maneira conveniente de comprar música digital legalmente. Jobs vendeu 1 milhão de músicas na primeira semana, sendo descrito por Mark Mulligan como o único responsável por trazer a indústria da música para a era digital. Antes da Apple lançar o iTunes, Jobs se encontrou com dezenas de músicos na esperança de convencer as gravadoras a aderirem ao plano do iTunes. Jobs apresentou a ideia para o renomado trompetista Wynton Marsalis, entre outras pessoas. Marsalis disse que Jobs falou por 2 horas seguidas. Ele era um homem possuído, ele disse. Com o tempo, passei a olhar para ele, não para o computador, fascinado com sua paixão. Apresentar e vender eram habilidades fundamentais de Jobs. Ele era um dos melhores apresentadores do mundo. Seus discursos principais cativavam o público e se tornaram uma marca registrada da Apple. Ele não só anunciava um novo produto da Apple.
Ele encontrava maneiras de empolgar o público ao máximo, enquanto habilidosamente transformava aquele produto da Apple no próximo item indispensável. A paixão de Jobs brilhava em cada apresentação, o que ressoava com o público. Ele era admirado e criticado por sua habilidade de persuasão e vendas, chamada de campo de distorção da realidade, evidente em suas palestras principais, as Steve Notes, na Macworld Expos e nas conferências mundiais de desenvolvedores da Apple. No entanto, em outubro de 2003, Jobs foi diagnosticado com câncer. Em meados de 2004, ele anunciou aos seus funcionários que tinha um tumor cancerígeno no pâncreas. O prognóstico para o câncer de pâncreas geralmente é muito ruim, mas Jobs afirmou que tinha um tipo raro, muito menos agressivo. Apesar do seu diagnóstico, Jobs resistiu às recomendações do seu médico para intervenção médica por 9 meses, optando por uma medicina alternativa para combater a doença. Segundo Ramsey Amory, pesquisador de Harvard, a opção por um tratamento alternativo resultou em uma morte prematura evitável. Outros médicos, como Barry Casseleth, do Centro de Câncer Kettering, concordam que a dieta de Jobs era insuficiente para tratar sua doença e que sua fé na medicina alternativa provavelmente custou sua vida. Ele tinha o único tipo de câncer de pâncreas que é tratável e curável. Ele basicamente tirou a própria vida. Segundo Walter Isaacson, biógrafo de Jobs, ele recusou fazer cirurgia para seu câncer, pois não queria que seu corpo fosse aberto, decisão da qual se arrependeu depois, com o declínio de sua saúde. Por volta de 2005, um ano após seu primeiro diagnóstico de câncer, Jobs fez um discurso sincero para os formandos da Universidade de Stanford. Esse discurso é considerado um dos melhores de Jobs. Ele falou sobre seu amor pelo que fazia e a importância de se manter faminto e tolo. Ele também reflete sobre o momento mais difícil de sua vida, deixando a Apple em 1985. Ele explica que não percebeu na época, mas acabou sendo o melhor que poderia ter acontecido com ele. De volta à Apple, Jobs começou a se preparar para a Conferência Mundial de Desenvolvedores de 6 de junho de 2005, onde a Apple revelaria seu plano para começar a produzir Macs baseados em Intel, em 2006. Quando esse dia chegou, o novo MacBook Pro e iMac foram os primeiros computadores da Apple com o processador Core 2 Duo da Intel. Em agosto, a Apple fez a transição para os chips Intel para toda a linha de produtos Mac, um ano antes do esperado. As excelentes performances e produtos impulsionaram as ações da Apple, que subiram mais de 10 vezes entre o início de 2003 e 2006 de cerca de US$ 6 para mais de US$ 80 por ação. E em janeiro de 2006, a capitalização de mercado da Apple superou a da Dell, um enorme marco para a empresa. Porque 9 anos antes, o diretor executivo da Dell disse que se ele dirigisse a Apple, ele, citando, a fecharia e devolveria o dinheiro aos acionistas. Jobs enviou um e-mail a todos os funcionários quando o valor de mercado da Apple ultrapassou o da Dell. Dizia: equipe, acabou que Michael Dell não era perfeito em prever o futuro. Com base no fechamento do mercado de ações de hoje, a Apple vale mais do que a Dell. As ações flutuam e o amanhã pode ser diferente, mas vale refletir sobre o momento atual. Sim. Enquanto isso, o contrato da Pixar com a Disney estava acabando. Jobs e Michael Eisner, diretor executivo da Disney, tentaram sem sucesso negociar uma nova parceria. Em 2004, Jobs anunciou que a Pixar buscaria um novo parceiro para distribuir seus filmes após o fim do contrato com a Disney. Mas em outubro de 2005, Bob Iger substituiu Eisner na Disney e rapidamente trabalhou para reparar as relações com Jobs e a Pixar. Em 2006, os dois anunciaram que a Disney concordou em comprar a Pixar em uma transação em ações no valor de $7,4 bilhões. Após a conclusão do negócio, Jobs se tornou o maior acionista individual da Walt Disney Company, com cerca de 7% das ações. Em janeiro de 2007, a Apple entrou no negócio de smartphones com a introdução do iPhone. Ele tinha tela sensível ao toque, recursos de iPod e navegador de internet. Foi uma completa rejeição de todo o mercado de smartphones, que estava fixado em adicionar mais botões, mais recursos e mais estiletes. Porém, tudo isso prejudicou a experiência do usuário. Por isso, Steve Jobs usou este gráfico ao lançar o iPhone.
O Moto Key, Nokia i62 e Palm Treo eram mais capazes do que o celular médio, mas esses recursos extras adicionaram complexidade. O iPhone propôs oferecer o melhor de dois mundos. O telefone mais repleto de recursos já visto, ao mesmo tempo que é o mais fácil de usar. E tudo começou eliminando o que Steve Jobs detestava durante toda a sua carreira: botões. O iPhone tinha uma enorme tela multitouch com apenas um botão. Assim, a interface poderia variar conforme o aplicativo em uso. Uma abordagem que funcionou bem em computadores por décadas. Também havia o recurso de pinça para zoom, efeitos físicos como rolagem inercial e elástica, e multitarefa permitindo transição suave entre música, chamadas, navegação web e e-mail. O iPhone de primeira geração pode ser considerado primitivo pelos padrões atuais, com câmera de 2 megapixels, tela pequena e estrutura grossa. Mas o iPhone original iniciou sozinho a era moderna dos smartphones, com quase todos os dispositivos atuais emprestando seus elementos de design e funcionalidade. Em 28 de junho de 2007, o iPhone finalmente foi colocado à venda após 5 meses de expectativa. E a empolgação resultou em filas formadas fora das lojas da Apple, em todo o país 2 dias antes do lançamento do produto. O iPhone foi nada menos que um sucesso, com 250.000 de unidades vendidas em seu primeiro dia. Os fabricantes de smartphones retomaram o desenvolvimento de dispositivos multitouch competitivos, enquanto a Apple trabalhava no iPhone 3G, seu próximo modelo. Em janeiro de 2009, Jobs admitiu em um memorando aos funcionários da Apple: "Meus problemas de saúde são mais complexos do que eu originalmente pensava." Ele tirou uma licença médica de 6 meses, deixando Tim Cook encarregado da operação diária da Apple, como ele fez em 2004. Por fim, Jobs aceitou passar por um transplante de fígado. Por coincidência, Tim Cook era um doador elegível, pois compartilhava o mesmo tipo sanguíneo negativo de Jobs. Mas quando Cook ofereceu uma parte de seu fígado, Jobs o interrompeu gritando: "Não, eu nunca vou deixar você fazer isso. Eu nunca farei isso." Em vez disso, ele foi colocado em uma lista de espera no Tennessee, onde tinha a melhor chance de receber um transplante de fígado o mais rápido possível. E foi isso que aconteceu em abril de 2009. Após a cirurgia, o prognóstico de Jobs foi excelente. Ele retornou à Apple 6 semanas depois, em meio período. A primeira aparição pública de Jobs após sua cirurgia foi em um evento da Apple, em setembro de 2009. Quando subiu ao palco, Jobs foi recebido com uma ovação de pé que durou quase 1 minuto. Foi durante este evento que ele revelou o iPad. Um produto concebido antes do iPhone, mas arquivado devido à prioridade dada ao projeto do smartphone. A ideia de um tablet em particular agradou a Jobs, principalmente por sua simplicidade e portabilidade. Não era necessário teclado ou mouse, apenas uma folha de vidro que exibia tudo o que você queria. Na verdade, Jobs chamou o iPad de, cito, "a coisa mais importante que já fiz." Possivelmente por seu potencial de substituir computadores tradicionais e iniciar a chamada era pós-PC. Rumores sobre um tablet da Apple circularam por meses antes do lançamento do iPad, com especulações sobre seu sistema operacional. Afinal, o Mac, iPod e iPhone apresentavam sistemas operacionais próprios, otimizados para a exibição e capacidade de processamento de cada produto. Então por que o iPad seria diferente? A lógica fazia sentido. Porém, Jobs tinha uma visão diferente. Para ele, o iPad deveria usar o mesmo sistema do iPhone, com versões de apps adaptadas para a tela maior. Quando o iPad foi finalmente apresentado em 27 de janeiro de 2010, muitas pessoas ficaram desapontadas, postando comentários como: "É um iPhone gigante, nada revolucionário. Apenas um iPod Touch em tamanho grande. Isso não vai vender bem, não há necessidade para este dispositivo." Sem chance de rodar software OS X, a maior decepção se você me perguntar, e inútil para alguém que já possui um iPhone. O grande iPod não tinha USB nem impressão, frustrando a comunidade de tecnologia e afetando negativamente os empregos. Esses sentimentos eram comuns na época. Ele disse: "Fiquei meio deprimido hoje, isso te derruba um pouco." Felizmente para a Apple, pessoas fora do mundo da tecnologia adoravam o iPad. Recebeu grandes elogios de críticos renomados como David Pogue e Walt Mossberg, e o mais importante, os clientes estavam comprando como loucos. 1 milhão de unidades foram vendidas nos primeiros 28 dias, o que é bastante impressionante considerando que o iPhone levou 74 dias para alcançar.
e o iPad passou a ser o produto de consumo que vendeu mais rápido na história, superando o detentor do recorde anterior, o leitor de Digital Versatile Disc. Jobs estava no auge, lançando sucessos consecutivos na Apple sem sinais de desacelerar. Mas havia uma coisa começando a alcançá-lo: sua saúde. No início de 2011, um ano e meio depois de Jobs retornar à Apple, após seu transplante de fígado, ele tirou uma terceira licença médica. Sua carta aos funcionários parecia igual às duas anteriores. E Tim Cook novamente assumiu em seu lugar. Desta vez, Jobs nunca mais voltaria para a Apple. Mesmo com a licença, Jobs compareceu ao lançamento do iPad 2 em 2 de março e ao Worldwide Developers Conference em 6 de junho, onde apresentou o iCloud. Desde o início da Apple, Jobs acreditava em criar um ecossistema integrado e unificado para os usuários. É por isso que ele se recusou a licenciar um sistema operacional de terceiros para o Mac, ou mesmo licenciar o próprio software de sistema Macintosh da Apple para outros fabricantes de computadores. O fato de que fazer isso teria feito a Apple ganhar mais dinheiro e aumentado a participação de mercado de seu sistema operacional. Ele reconheceu que a maior fragmentação de um produto traria mais problemas aos clientes. Parte dos esforços de Jobs para criar uma experiência de usuário perfeita era fornecer um serviço em nuvem que mantivesse os dados de um usuário sincronizados em todos os seus dispositivos. O MobileMe, como foi chamado inicialmente, custava $99 anuais. Porém, a execução foi falha, resultando em um produto que não funcionava. Jobs demitiu o responsável e a Apple tentou novamente com o iCloud, oferecendo aos usuários 5 GB de espaço grátis. Lançado em 2011, Jobs disse que o PC e o Mac seriam rebaixados a apenas um dispositivo. Vamos mover seu hub, o centro de sua vida digital, para a nuvem. O serviço em nuvem funcionou perfeitamente, proporcionando uma experiência mágica aos usuários. Fotos do iPhone surgiriam no Mac e iPad, enquanto e-mails e eventos de calendário sincronizavam em outros dispositivos. Foi um serviço incrível que é mais importante para o ecossistema da Apple hoje do que nunca antes. Apesar do sucesso da Apple, a saúde de Jobs continuou piorando. Sua situação se agravou tanto que ele foi forçado a renunciar como diretor executivo da Apple em agosto de 2011. Ele escreveu ao conselho: "Sempre disse que se um dia não pudesse mais cumprir meus deveres e expectativas como diretor executivo da Apple, seria o primeiro a informá-los." Infelizmente, esse dia chegou. Jobs se tornou presidente do conselho da Apple e nomeou Tim Cook como seu sucessor como diretor executivo. Como presidente, Jobs trabalhou para a Apple até um dia antes de sua morte, 6 semanas depois. Ele faleceu em sua casa em Palo Alto por volta das 3 da tarde no dia 5 de outubro devido a complicações de um tumor pancreático que resultou em parada respiratória. Sua esposa, filhos e irmãs estavam com ele. Mona Simpson descreveu sua morte, dizendo: "As últimas palavras de Steve, horas antes, foram monossílabos, repetidos 3 vezes. Antes de partir, ele olhou para sua irmã, Patty, depois longamente para seus filhos e para Lorraine, sua parceira de vida. Depois por cima dos ombros deles, além deles. As últimas palavras de Steve foram: uau, uau, uau." Ele então perdeu a consciência e morreu várias horas depois. Um pequeno funeral privado foi realizado no dia 7 de outubro, cujos detalhes, por respeito à família de Jobs, não foram revelados. Por 2 semanas após sua morte, a Apple exibiu uma foto de Jobs em sua página inicial em memória. Um serviço memorial privado foi realizado no campus da Apple em 19 de outubro. A viúva de Jobs, Lorraine, estava presente, assim como Cook, Bill Campbell, Norah Jones, Al Gore e Coldplay. Lojas da Apple fecharam temporariamente para que funcionários participassem do memorial. Um vídeo do serviço está disponível no site da Apple. Jobs foi um dos empreendedores mais inovadores e influentes do nosso tempo. Ele deixou um legado que será admirado e estudado por décadas. Mesmo com origens humildes, Jobs construiu a marca mais valiosa do mundo e revolucionou diversas indústrias. Sua identidade estava tão entrelaçada com a da Apple que, quando ele renunciou, muitos previram o declínio da empresa, alegando que eles não seriam mais capazes de inovar sem seu líder visionário. Porém, muitos não reconheceram o legado mais importante deixado por Jobs: sua filosofia. Quando foi forçado a sair da empresa em 1985, John Sculley não compartilhava das crenças de Jobs sobre o que tornava um produto ótimo.
Mas quando Jobs renunciou em 2011, a empresa já estava imersa nessa filosofia. E Tim Cook talvez fosse o indivíduo que melhor a entendia. Na verdade, pouco antes de sua morte, Jobs disse a Cook: "Nunca pergunte o que eu faria, apenas faça o que é certo." Desde que Tim Cook assumiu a empresa em 2011, o valor da Apple cresceu exponencialmente, impulsionado por produtos de sucesso como o Apple Watch e os AirPods. Embora Jobs não esteja com a empresa há uma década, sua filosofia vive dentro da Apple hoje e continuará a existir por muito tempo no futuro.